fazia o neurotoque aqui no FMG, depois da aula, às 5 horas, 5 e meia mais ou menos, a gente ficava até um pouquinho à noite batendo papo, e sempre foi uma ideia do neurotoque, sempre foi um bate-papo aberto, um bate-papo sem... tirando o professor do pedestal, seja a gente no pedestal, vocês colocando a gente no pedestal, tirando isso, colocando a gente para bater papo, porque eu acho que esse é o legal da ciência. Da ciência, da filosofia, sempre a gente conseguir conversar em pé de igualdade. E aí, uma das coisas que a gente sempre fez antes era em sala pequena, eram salas pequenas, e a gente tinha um sonho de fazer grande. A gente chegou até a fazer durante um tempo o neurotoque lá no Palácio das Artes. Foi uma experiência muito boa. A gente ainda tem a intenção de fazer alguns neurotoques lá no Palácio das Artes, porque a gente começou a alcançar um público não acadêmico. Porém, alguns temas realmente são mais acadêmicos e as pessoas querem mais dentro da universidade, e aqui dentro da universidade estava tendo mais pedidos para voltar para a universidade. Então agora a gente vai tentar revezar um pouquinho. O neurotoque vai ser na universidade também, e depois a gente vai fazer alguns fora da universidade para sair também do meio acadêmico. Tá? Mas como essa é a primeira, desde 2019, que a gente volta a fazer na universidade, na UFMG, quando o colega, que também de 2018, quando a gente se conheceu, num evento em Juiz de Fora, o Bruno, quando a gente se conheceu lá em Juiz de Fora, quando ele me falou que ele está fazendo um tour, porque ele está agora astro de rock, um astro da ciência. Então ele estava fazendo um tour, ele deu uma palestra em Porto Alegre, depois deu uma palestra no Rio, depois deu uma palestra em São João del Rei, e aí ele falou que ele vinha para cá também. Eu falei, por favor, já lacei, falei, vem para cá também. Então está sendo uma honra fazer o primeiro neurotoque desde 2019, de volta no campus do UFMG, fazer com o Bruno. Porque o Bruno é um companheiro que a gente vem conversando, a gente vem batendo papo, a gente já fez várias lives sobre neurociência, sobre consciência, ciência, início da vida, evolução. A gente sempre bateu bastante papo sobre esses assuntos, várias vezes na internet, e vai ser a primeira vez aqui no FMG, primeira de várias, porque vai ser convidado depois. Eu vou conversar com ele, mas ainda não conversei, mas já estragando que eu vou conversar com ele. Ele vai fazer um Neurocine também, que é bater papo depois de um filme, e aí ele vai poder escolher um filme depois, bater papo da ciência por trás do filme, mas isso é para depois, tá, gente? Isso é uma propaganda para deixar vocês inspirados para depois. E aí vai ser o primeiro bate-papo aqui no Neurociências, do Neurotoque no campus, e com esse colega que eu bato papo com ele há 5 anos, ou mais, 5 anos, 6 anos que a gente vem batendo papo. E eu sempre fui um admirador do Bruno. Gente, o Bruno sim, currículo extenso, ele é astrobiólogo, ele fez mestrado, doutorado já, foi em astrofísica ou astrobiologia? Não, astrobiologia. Fez mestrado, doutorado, hoje ele está como cientista da USP, ele vem agora na parte da carreira dele, na fase em que ele é cientista na USP, e logo, carreira brilhante, está bombando, logo que já vai ser colega professor também, tá bom? Então eu vou deixar vocês, por favor, essa ideia do Neurotoque é de bate-papo. Perguntem 50 milhões de coisas para ele, não tem pergunta burra, mentira, tem, mas a gente não conta que é brincadeira, não é burra. Façam perguntas, façam questionamentos, que é isso que faz o Neurotoque funcionar e não uma palestra, tá bom? É lógico que eu vou estar aqui também para instigar, fazer perguntas chatas que ele já sabe o que eu vou fazer, a gente sempre faz um com o outro, quando a gente participa um com o outro, mas a participação de vocês que ajuda bastante no sucesso do evento, tá bom? Então, por favor, sinta-se à vontade, não fiquem tímidos, podem fazer as perguntas. Brunão, fica à vontade, é prazer que a gente deixa de aceitado aqui. E a mesa palco é mesa. Então, boa tarde, pessoal. É um imenso prazer estar aqui na UFMG pela primeira vez. Bem, como o Bruno já mencionou, eu trabalho com a parte de astrobiologia e eu não sou formado na área, acho que da maioria de vocês. A despeito, na verdade, só da pessoa ali que está com a camisa da filosofia, então eu tenho formação na sua área agora recentemente. Toda a minha formação foi na área de ciências exatas. Eu tenho licenciatura em Física na Faculdade Sousa Marques, bacharelado em Ciência pela Monash University, quando eu fiz graduação sanduíche na Austrália, mestrado em Física, trabalhando com meteoritos marcianos da Lua na UERJ, doutorado também em Física na UFJF, foi onde eu acabei conhecendo o Bruno.
Aí trabalhei especificamente com esses bichinhos aqui que eu trouxe para vocês. Tá aqui. São meteoritos marcianos. Eu trabalhei com meteorito marciano. Eu nem sabia, gente. Eu nunca tinha visto. Sacanagem. Então, essas rochas que vêm de fora da Terra são rochas que eu trabalhei no meu mestrado ou no meu doutorado. O maiorzinho eu trabalhei no mestrado junto com o pequenininho e no doutorado trabalhei só com o pequenininho mais outras duas amostras que eu não trouxe para vocês. Mas o menorzinho é o meteorito marciano e eu trabalhei com os dados desse meteorito marciano com os dados de um robôzinho que foi enviado para Marte chamado Curiosity. Então essa foi minha tese de doutorado. Meu primeiro pós-doc foi no Museu Nacional, trabalhando com geopatrimônio, geociências, e meu segundo pós-doc foi na UFPR, em Curitiba, trabalhando com geologia planetária. Atualmente estou como pesquisador na USP, como o Bruno mencionou, trabalhando com astrobiologia e com patrimônio geológico, conservação ambiental. Faço parte atualmente do Instituto Europeu de Astrobiologia, faço parte também como membro internacional da rede de paleontologia e astrobiologia da Espanha. Sou sócio da Sociedade Alemã de Astrobiologia, sócio da Sociedade Brasileira de Astrobiologia e também faço parte da Sociedade Brasileira de Física. E recentemente a gente criou um grupo, fui convidado para fazer parte de um grupo que é o grupo de História, Questões Sociais e Filosóficas da UNB, para trabalhar com essas questões filosóficas da astrobiologia com o pessoal da UNB. Então, basicamente, esse é o meu histórico, o meu currículo, para vocês conhecerem um pouquinho. Mas, obviamente, vocês não estão aqui para saber sobre mim, vocês querem saber sobre o tema de hoje, que é fazer uma reflexão sobre questões da neurociência, filosofia e astrofísica. E, para começar, como eu não trouxe nada, vocês podem ver, a palestra eu já mencionei, vão ser vocês que vão guiar e vão montar a palestra. Eu gostaria de começar com uma pergunta, e os alunos aqui não se preocupem que não está valendo nota, né? Então, os professores que se encontram aqui não vão retirar a pontuação das disciplinas que vocês estão fazendo. Eu queria fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem simples. Se vocês olham para um cenário, em uma floresta, uma árvore cai, faz som? Sem medo, gente, não precisa ter medo. Sim ou não? Opa, temos um sim, eu ouvi um sim e eu ouvi um não. Quem aqui acha que não e por quê? Pode falar. Tá, eu acho que para algo verdadeiramente acontecer precisa ter um observador ou esse acontecimento e quem comprova que ele aconteceu ou algo do tipo. Quem falou sim? Contestação. Ok. Fala. Não, porque eu acho que quando pergunta a árvore faz barulho, Falei, faz som. Faz depende, também do som depende, tipo, o som é meio uma interpretação nossa de quando a gente escuta, porque som não é meramente o vibrar do ar e do que a árvore faz quando ela cai no chão. O som é quando a gente interpreta isso com o nosso cérebro, um pouco? Então, eu acabei esquecendo de dizer, né? Retirei um mestrado em filosofia recentemente. Aí eu trabalho com filosofia da ciência e fenomenologia. O pessoal da filosofia sabe o que eu estou falando. E aí, na fenomenologia, a gente diria que começaria pela parte de rigor. Por isso que eu falei, diferente do que você falou, barulho e som. Barulho é uma coisa, som vai ser outra. Rigorosamente analisando o termo, o que seria som? Som é a propagação da vibração do ar, ou quer dizer, das moléculas, em um determinado meio. Ok, então a gente pode começar fazendo algumas brincadeiras. E aí por isso a reflexão de neurociência, filosofia e da astrofísica. Eu tenho uma floresta, preciso ter observador. Então eu vou começar pela perspectiva que vocês nos colocaram e eu vou chegar até a sua contestação em relação a que há som nesse ambiente.
não tem ser humano. Então, para algumas pessoas falariam, mas não há som porque não tem seres humanos. Aí a gente estaria levando uma visão meio antropomórfica, né? Então, tem outros animais na floresta, a árvore cai, então emite som. Vou fazer uma redução fenomenológica, que é o que a gente trabalha a partir da ideia da fenomenologia do Edmund Husserl. Retiro agora, faço uma suspensão temporária de um cenário hipotético que a gente está montando mental. Retiro agora todos os animais. A árvore cai. Faz som? Faz, porque tem outras árvores. O pessoal da botânica brigaria comigo falando que as outras árvores estão ali, então elas estão ali recebendo essa informação. Vou continuar fazendo uma redução fenomenológica. Agora eu vou retirar todas as árvores e vou deixar agora uma ideia em que eu tenho apenas uma árvore em cima de uma areia, uma ilha deserta. Ao redor só tem água, na água não tem peixes, na areia não tem micro-organismos e eu só tenho essa árvore. Quando essa árvore cai, faz som? Bruno, mas aí é porque não tem nenhum sensor ou aparelho receptivo que vai captar essas informações. Então, para mim, não faz som. Não, faz som. Porque qual é o conceito de som? O conceito que vai definir som a partir da ideia da física é a vibração dos átomos ou das moléculas em um determinado meio. Quando essa árvore ela cai, ela vai fazer essa agitação de moléculas em um determinado meio, que é o nosso ar. Logo, faz som a despeito da existência de qualquer organismo vivo. Então, som, ele existe. O que você está colocando, no final das contas, é a sonoridade que é captada a partir dessa perspectiva que a gente define como som. Entendeu? O som é o que a gente chamaria na filosofia da fenomenologia, é um ato não intencional. O ato intencional de captar, apreender e fazer essa captação da sonoridade emitida por esse processo é um ato intencional que necessita de ter um sensor. No nosso caso, a gente tem um sensor. Qual é o sensor que a gente tem para captar o som? Oi? Sem medo de falar, gente. O ouvido? Sim, o ouvido é um dos sensores que nós temos. É o que a gente chamaria de o aparelho ideal. A gente tem um aparelho auditivo. Esse aparelho, ele tem então um sensor que capta as informações provenientes de fora dessa vibração. E aí a gente consegue fazer essa interpretação de informação. Só que o aparelho auditivo é apenas um dos sensores. Porque se a gente for parar para pensar, e aí fazendo até várias analogias aqui, se eu estiver indo muito rápido, vocês me param e falam, Bruno, não estou entendendo nada. Se eu tenho uma pessoa surda, ela não escuta, por conta disso não existe som? Continua existindo som. E, inclusive, a sonoridade é captada por a pessoa surda. Logo, a despeito dela ter um sensor, que é o aparelho ideal, que seria nosso aparelho auditivo, ela também consegue captar e fazer a apreensão de informação, que é o que? Justamente a vibração dessas moléculas no meio. No caso, a interação dessas moléculas no meio faz com que a pele sinta e aí a pessoa consegue captar essas informações. Logo, o som existe a despeito de qualquer coisa existir naquele local. Pegaram a ideia? E aí, essa ideia da fenomenologia do Husserl, a gente passa por 4 passos assim, sem grande rigor. A gente tem a ideia do som, que é o ato não intencional, assim como a questão de cor, cheiro, o que a gente passa a interpretar. Esse primeiro passo, que é o que a gente vai chamar de ato não intencional, eu estou colocando aqui como uma questão objetiva. Ela não vai depender de você existir ou de qualquer outra coisa existir para poder captar essas informações. Então, seria uma esfera objetiva. Agora, a partir do momento que entra a sonoridade, entra a coloridade, essas coisas passam então a ser subjetivas. A gente tem então uma esfera subjetiva, porque a maneira em que o meu sensor, no caso vamos colocar aqui, o meu aparelho auditivo vai captar essas informações, não vai ser, e eu não tenho como afirmar com certeza que é exatamente da maneira que o Bruno
ou a maneira que cada um de vocês estão captando essas informações. E daí passa a ter algo que a gente vai chamar de subjetividade, ou seja, a interpretação que depende do sujeito. Como a perspectiva de mundo dele vai criar a realidade dele. E aí, para a filosofia, isso começa a ter algumas estranhezas, porque como a gente pode dizer que o mundo que existe para todos, de uma certa forma, na filosofia como o uno, ele pode ter diferentes verdades. A gente está tendo, então, diferentes realidades. Mesmo que eu diga que essa cadeira é uma cadeira objetiva e ela existe, mas ela vai ser interpretada pelos meus sensores de forma diferente do que para uma outra pessoa. Faz sentido? Parece algo meio estranho. E isso é estranho e é algo que é desenvolvido e debatido há cerca de milênios, como a gente pode identificar a realidade de maneira mais objetiva. Bem, fazendo essa brincadeira com vocês, eu quero agora entrar em outro ponto, que é o ponto se existe ou não racismo, misoginia e LGBTfobia na sociedade. Sim ou não? Alguém acha que não? Tá bom, então todos sim. E aí agora eu vou provocar dizendo que não existe. Para mim, LGBTfobia, misoginia, racismo, isso não existe. Qual a perspectiva? Não existe. Oi? Depende da perspectiva que essa denominação esses conceitos. Aí seria essa visão? Perdão, posso falar? André? Exatamente. O que acontece? O som é uma estrutura objetiva e ela vai existir independente de qualquer organismo vivo estar existindo. Por quê? Porque ele está dependendo de um outro elemento que a gente vai estar concebendo como um elemento real, que são os átomos. A gente vai dizer que tudo é formado por átomos e essa então interação de átomos vai dar origem ao som. Outras interações, outros tipos de processos vão dar origem a cores, sensações e aromas. Agora, se eu passo a dizer, e aí olha só como é que começa a ser complicado a utilização da rigorosidade filosófica na hora que a gente vai construir algumas coisas. Vai ter pontos problemáticos quando eu coloco a ideia de que esses sistemas raciais, de LGBTfobia e misoginia não existe, como também vai gerar problemas se eu falo que ele existe. Vou começar pela perspectiva, acho que de todo mundo, já que ninguém aqui levantou a mão dizendo que não. Então, de todo mundo que existe. Se eu falo que existe, eu estou falando que LGBTfobia, misoginia e racismo é tão objetivo quanto o som. Se ele é tão objetivo quanto o som, em últimas consequências, analisando pela lógica filosófica, ele está presente no mundo. Então não há nada de errado em ser misógino ou ter características de LGBTfobia ou racistas. Porque está presente no mundo. Então, em últimas consequências, você só está captando algo que é natural. E aí, por últimas consequências, seria natural você ser homofóbico, você ser racista, você ser misógino. E aí, se a gente entrar por essa contestação, a gente estaria errado falar que alguma pessoa está sendo racista e a gente querendo que ela tivesse uma atitude antinatural, que ela só está captando informações do mundo natural e desenvolvendo a partir da perspectiva dela, aí sim, a subjetividade que cada um vai ter. Para umas pessoas eu vou ser mais racista, para outras pessoas eu vou ser menos racista. Entendeu? Esse é um problema. O outro problema é dizer que não existe. E aí falar que não existe é porque racismo, LGBTfobia e misoginia, ela não faz parte do mundo natural. Se não faz parte do mundo natural, não deveria existir. Tal como, por essa perspectiva, não existe. A gente não tem como, do mundo natural, captar informação e aí trazer para a nossa mente que existe uma questão que vai ser natural
eu olhar para o Bruno e ter uma questão racial contra ele, ou olhar para alguma guria e falar que eu não gosto dela simplesmente por ela ser mulher e por outras coisas. Só que esse tipo de argumentação traz um outro problema. Dizer que não existe é naturalizar e falar que então eu não estou sendo racista. Na verdade, é utilizar de um... Ai, gente, me faltou a palavra agora. Utilizar uma perspectiva a um favor, mas de maneira equivocada. Por eu falar que esses conceitos são ficção, não são dentro da realidade, então também não há mal nenhum estar desenvolvendo as características porque eu não estou fazendo algo que seja real. Tá entendendo? Então, no final das contas, existem problemas de ambas perspectivas. E aí, quem quiser atuar e trabalhar com esses assuntos, precisa saber que existe esse ponto de vista A e existe o ponto de vista B, e aí tentar saber como você vai solucionar essas questões. Bem, obviamente, você tem como, hoje em dia, desenvolver algumas perspectivas interessantes através daquele que é o método cheio de problemas, mas que tem trazido um progresso social, um avanço na sociedade, que é a ciência. Como a ciência pode pensar certas informações, porque desenvolve um método e esse método consegue ser reproduzido por outras pessoas a despeito de ser homem, mulher, negro, asiático, trans. E aí, com essas informações, você consegue gerar esses dados que, bem corroborados com uma boa argumentação, uma explicação que seja mais plausível para a sociedade. Deu para entender a ideia que eu trouxe para provocar vocês? Quem não entendeu, fica tranquilo, pode levantar a mão. Estou vendo a pessoa lá da filosofia, se quiser me criticar perspectivas da filosofia, fique à vontade. Ok. Dentro dessa ideia, a gente começa agora a entrar para o mundo da astrobiologia bem corrido. A astrobiologia, não sei se vocês já ouviram falar, é a ideia de uma área que foi desenvolvida, na verdade, já questões desde os gregos antigos, que está envolvendo a singularidade e a pluralidade da vida. Singularidade em que o mundo, tal como nós conhecemos, o mundo não quer dizer só planeta. O mundo está constituído de toda essa realidade que nós temos. Vida, as relações sociais, a intelecto, a maneira de fazer as coisas. Então, esse mundo só existiria aqui na Terra. Você poderia ter outros corpos, mas essa estrutura seria apenas... E isso seria uma perspectiva de singularidade, defendida por Aristóteles e Platão. A ideia de pluralidade era proveniente de Epicuro, Demócrito, em que eles falavam que, ao olhar para o céu, a gente já identificava coisas que a gente não conseguiria explicar tão bem, já que a abóbada celeste, aquele manto negro pontilhado por vários pontinhos brilhantes, tinha um movimento que eles achavam natural, em que os corpos se dirigiam de uma ponta para outra, mas tinha os movimentos antinatural, em que tinha alguns pontos que simplesmente não adotavam uma trajetória direta, mas eles retornavam para depois irem para a trajetória normal. Esses corpos eram chamados de corpos errantes, traduzindo para a nossa linguagem, planetas. Então, planetas significa corpos errantes. E aí, esses planetas, para poder você dar uma argumentação de que não eram outros mundos, os singularistas falavam que aquilo ali eram corpos autônomos provenientes de ações divinas. E aí a gente tinha o deus Ares, por exemplo, que era o deus da guerra e o deus da agricultura. E ele estaria simbolizado pelo esse corpo errante de tonalidade avermelhada. Esse corpo errante, hoje em dia a gente conhece por outro nome, mas por quê? Porque teve uma civilização que invadiu a Grécia, tomou parte desse conhecimento, dessa cultura, que é a civilização romana. A civilização romana adotou essa ideia de deus da agricultura e deus da guerra, mas retirou o nome Ares e colocou Marte. Hoje em dia, a gente adota planeta Marte, ou seja, corpo errante
que tem essa relação mitológica com os deuses. Hoje, obviamente, com todo o avanço tecnológico, a gente sabe que Marte não é uma estrutura divina. Assim, não conteste nenhum biólogo que acredite em astrologia, tá? A gente pode conversar sobre isso depois. Mas também os filósofos também, eu esqueço que o pessoal da filosofia gosta de mantra, de astrologia. Então, a questão em si é que com o desenvolvimento de instrumentação científica, aquilo que nós éramos capazes de ver com os nossos olhos foi ampliado porque passamos a ter algo para além do que os nossos olhos são capazes de ver, através de telescópios. Quando apontamos para o céu, retiramos a Terra do centro de todas as coisas, o movimento geocêntrico, aristotélico, que era bem desenvolvido e dava boa base conceitual para a igreja. Quem quiser, vocês podem fazer perguntas que eu respondo o que gera, inclusive, que Galileu não retirou totalmente a Terra do centro do universo, ele não falou com as observações diretamente que a Terra não estava no centro. E passamos a ter então um modelo heliocêntrico. E com as instrumentações científicas cada vez mais evoluindo, a gente tem agora telescópios fora da Terra e depois robôs que agora passaram a ser enviados. E aí foi parte da minha pesquisa, né? Muitos desses robôzinhos, as informações que ele passava. E aí essas informações hoje em dia são captadas e analisadas para avaliar se é ou não possível existir vida no planeta Marte, por exemplo. E eu já vou agora criar uma polêmica, que a gente não está buscando vida em Marte. Está buscando possibilidade de vida, talvez? Isso estaria mais próximo, mas também não estamos buscando possibilidade de vida. Porque vida e organismo vivo são coisas diferentes. A gente não sabe o que é vida. A gente sabe, assim, o que seria um ser vivo, um organismo vivo. Mas vida em si, a gente não sabe se é proveniente de um processo que vai tirar essa força interna, se é uma estrutura... Tudo bem, o Bruno defende ali a parte monista, mas tem ainda pessoas ainda que ainda seja mais desacreditada a parte do dualismo. Existe, na verdade, vários dualismos hoje em dia. Mas o que move essa matéria orgânica? Porque o que é um organismo vivo? É uma estrutura orgânica que consegue se reconhecer o ambiente externo e a sua interação, e como a interação tanto pode ser benéfica ou desvantajosa ao ponto de levá-lo à morte, como ele também pode fazer modificações para melhorar o seu ambiente. Ou seja, o que eu quero dizer em última instância é que essa mesa aqui é constituída de mesmos materiais que constituem o corpo do Bruno, ou seja, átomos. Em últimas análises, a gente tem o carbono como elemento constituinte da base de ambos os objetos que a gente está analisando aqui. Mas por que o Bruno fala, come, sabe as necessidades que ele precisa quando sente sede, pegar uma garrafa d'água para beber, quando sente fome, nutrientes para se alimentar, e aí tem toda aquela cadeia de ATP, blá, 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 que a gente estuda na bioquímica. Mas por quê? O que difere o Bruno dessa mesa ou de qualquer outro elemento que a gente chama de matéria inanimada? O que dá ânima para ele e os outros são inanimados? Né? Oi? Mas eu dou energia ao meu carro para ele funcionar. Ele é vivo? Você está fornecendo. Ok. Então, é a energia que você vai colocar como elemento principal e seria a energia à vida. Tem uma certa corrente dentro da biologia que defende que o que é vivo é o que tem metabolismo.
O que você pensa sobre isso? Porque exatamente o metabolismo é essa possibilidade de você pegar o que é inanimado e converter aquilo ali de diferentes formas. E até nesse sentido, o código genético veio como uma memória, entre aspas, do metabolismo que deu certo. Isso eu sei que é uma das possibilidades, porque tem a de ácido nucleico, né? A gente não pode ignorar também a corrente. O que você pensa sobre isso? Eu vou aproveitar para fazer o link com as duas e fazer a pergunta para vocês. É necessário, com essas informações que vocês têm, retirar, é possível, com essas informações que vocês têm, dizer que um organismo é vivo, com essas informações, e retirar a parte de consciência? Um organismo é vivo, a despeito dele ser consciente, já que eu tenho essas informações que vocês me colocaram? O que você define como consciência? Exatamente. Aqui eu vou adotar a forma mais aberta possível. Você pode colocar como inteligência, consciência, o ato de saber que ele existe, que interage com o meio ambiente, que ele pode modificar o meio ambiente para suas vantagens ou desvantagens. A interação, então, né? Porque a consciência tem a resposta, porque tem que ter inteligência, como você falou. A consciência tem que ter memória. Aí tem como assim, tem organismo que não tem uma memória, mas ela tem interação. Uma bactéria tem memória? Tem. Não, depende não. O plano aqui, acho que não vai deixar resposta que depende. Bom, toda maquinaria tem uma memória da sobrevivência dela, para cumprir aquele ciclo de vida. É isso que eu estou te falando. Então, responde a estímulos, por exemplo. Vamos colocar assim. É isso que eu fiquei em dúvida. Consciência ou ter essa questão de interação com o meio. Então, Benéfica ou não? eu não queria fechar para não trazer mais problemas, deixar mais aberto para depois a gente ir desenvolvendo. Mas, por exemplo, se eu tenho uma estrutura, a estrutura só para não gerar... Como eu trabalho com a filosofia, tem pessoas da filosofia aqui, então eu vou tentar ser o mais rigoroso possível nessa estrutura de desenvolvimento da linguagem. Então, como eu tenho uma estrutura que percebe sua existência e responde a estímulos, você só vai responder a estímulos se você tiver, nesse caso aqui eu estou colocando, uma consciência de sua existência. Porque eu posso cutucar a cadeira... Ah, tá. Consciência de existência. Isso. Tá. E aí... Uma consciência mais abrangente, uma consciência de existência. Na verdade, eu falei que poderia ser qualquer tipo para que fosse aberto. Mas, só por conta das questões que você me pediu, eu tentei fechar mais. E aí, esse tipo de consciência, como que vocês falam, se eu retiro isso, eu tenho um organismo vivo? Não, Não? Então, acho que não. Mas eu... Tem? Tipo o quê? Eu vou chegar nisso agora. Eu posso ter organismo, se eu considerar que é necessário ter uma consciência, responder a estímulos externos, ou seja, tem uma força externa aplicada a um objeto e essa estrutura, ela sente esse estímulo e responde, porque qualquer tipo de necessidade, fome, medo, etc. e tal. E aí eu estou dando essa característica de consciência da sua existência. Né? Então, eu posso ter, nesse caso, em últimas análises, algo vivo que não possui vida. Quando eu produzir, por exemplo, inteligência artificial. Se eu passar pelo entendimento que a inteligência artificial, em algum momento, ela pode ganhar consciência, e para a nossa concepção de padrão de vida, seria uma necessidade, quer dizer, de organismo vivo, seria ter o metabolismo ou código genético, a inteligência artificial poderia ser considerada, nesses padrões, de repente, vivo, mas sem vida. A inteligência artificial, ela foi criada por uma pessoa, por uma inteligência. Ela não se criou sozinha. Eu acho interessante falar inteligência artificial. Ela não é artificial. Ela veio de um conhecimento prévio que alguém gerou. Ela pode
sendo melhorada, consegue fazer uma análise de dados e te dar uma resposta, né? Compilar vários dados e te dar uma resposta. Mas ela não criou aquilo, ela foi abastecida com esses dados. Então eu tenho muita dificuldade com esse negócio de mostrar que a inteligência artificial não é. Não, o termo é horrível, por isso que o pessoal da filosofia sabe mais do que isso. A gente tem uma necessidade quase que a todo momento de saber exatamente que palavras a gente vai usar em determinados momentos. Você não pode utilizar a palavra verdade porque eu estou vendo algo e isso eu consigo descrever, então essa é a minha verdade. Não, inclusive isso é errado. Por isso que eu falei questão de subjetividade e objetividade é um problema. O termo inteligência artificial é extremamente contestado pelo pessoal de filosofia da linguagem e outras questões que eu não vou entrar porque já está terminando o tempo da palestra. Mas você vai falar alguma coisa exatamente sobre isso? Senão, então pode falar. Um recurso que a gente pode usar para pensar sobre a importância de consciência é pensar num organismo biológico, só que em tese ele não encaixaria nesses requisitos que a gente bota de, por exemplo, de metabolismo. Por exemplo, um vírus. O vírus não tem metabolismo próprio, ele não tem métodos de criar vida para si. Ele depende de um organismo outro para poder se associar e aí ele manipula aquele metabolismo para ter vida. Só que ao mesmo tempo, em tese, ele tem essa consciência de que ele precisa de um outro organismo para gerar vida. Então, em tese, a consciência está presente nele, por mais que os recursos metabólicos para ele sustentar a própria vida não estejam. Então, entra em colapso com a perspectiva da biologia, de que o que é vivo é o que é o metabolismo, só que corrobora para a perspectiva da consciência, de certa forma. O André está ali. Não, é porque eu não consegui entender então o que nós estamos falando sobre consciência. Eu acho que eu estou confuso nesse aspecto. Tá. Nossa, quanto tempo? 5 minutos? Não, ainda tem, pode mais 20 minutos. Tá. Tem tempo, 20 minutos. Então, se a gente quiser cercar cada vez mais essa questão de consciência, porque a gente realmente não tem uma definição de consciência, não tem definição de inteligência. Vocês devem perceber que eu sempre tento sair pela tangente, eu dou conceitos e saio pela tangente para não trazer uma definição, porque não existe definição. E aí o que eu estou colocando como consciência é a capacidade de responder a estímulos, de saber que da sua existência e aí você responde a estímulos externos. Aí eu estou colocando como uma consciência, mas assim, sem grandes rigorosidades em relação a padrões, seja científicos ou filosóficos, inclusive. Nesse sentido, eu não acho que precisa ter consciência para existir assim, um organismo, né? Você já está até medo de usar as palavras aqui. Hoje vão usar que nem mineiro, né? Os trem vivos. Eu falo o que eu quiser. Não, porque assim, o que é responder a estímulo é até muito complexo. Você pega um sistema e esse sistema está envolto por alguma coisa, ele não precisa necessariamente, qualquer coisa que ele fizer, ele vai estar gerando um tipo de estímulo. Não precisa necessariamente responder ou ter uma consciência do que ele está respondendo. Entendeu? Aí a gente consegue pegar um fluxo até de seleção nesse aspecto. Assim. Então eu acho que quando você começa a falar, porque tal coisa, sabe, ou imagina, eu acho que você está humanizando algo que é de uma complexidade não tão elaborada como a gente conhece o nosso organismo, mas se você olhar e tentar pegar por esses aparelhos que a gente está apontando para o espaço, falar assim, olha, aqui tem a presença de tal coisa, que a gente entende que ela não surgiu, precisou de alguém juntar aquilo ali. Aí você já fala o que é aquilo, como que isso existiu, né? Como que isso começou a aparecer na atmosfera de um determinado planeta, sei lá. E às vezes não é da organização que a gente entende, né? Que a gente reconhece como um ser vivo aqui neste planeta. Não sei. A primeira vez que um professor me falou sobre coisas de redes e metabolismo, eu estava na graduação, não entendi nada. Eu demorei uns 20 anos para entender uma palestra que ele deu.
Eu fiquei feliz que depois fui ler os trabalhos dele, eu gostei, ele até do ICB. Ele é dessa parte que fala o metabolismo como a origem assim, da vida. E ele tem todo o cuidado de falar, quando ele vai para os livros de código genético, ele fala, segundo a teoria dos nucleotídeos, dos códigos genéticos, é muito legal como é que ele trabalha essa situação. E eu entendo muito disso, porque a gente não sabe qual que é o tipo de código que outras formas de organização podem usar. Porque a gente aqui usamos essa. Não sei se é verdade absoluta ou generalizado para o universo como a gente conhece. Não sei. Mas você tem que me dar alguma coisa para eu sair para me dar a minha aula sossegado, pelo amor de Deus. Diferente deles, eu preciso de algo um pouco mais concreto. Tô zoando. Tá. O metabolismo, então, não tem consciência e você consideraria como parte de uma estrutura viva? Nessa sua... Eu acho que ele foi... Porque assim... Não, só para entender. É o conceito mínimo, né? A forma de organização mínima para aquele sistema conseguir, inclusive, replicar aquilo que deu certo. Porque a partir do momento que você tem um metabolismo, né, o mínimo possível, que é uma reação ou duas reações, você já consegue gerar, o pessoal falou de energia, biomassa, etc. E você tem uma maneira de perpetuar aquilo ali, já está em seleção natural aquele negócio. Tá. Entendi. Eu estou tentando não perder as outras duas perguntas aqui. Eu entendi o que você quis dizer. Porque o que acontece? O que você está dizendo acaba gerando um problema, quer dizer, não tanto um problema, mas eu vou aproveitar para dar uma cutucada no Bruno, porque depois que eu sair para almoçar eu posso conversar mais com ele sobre isso. Quando você fala que você tem a vida existindo numa estrutura orgânica, como metabolismo, né? E ali não tem consciência, inclusive é um debate, né, sobre o que vem primeiro, se é o metabolismo ou se é o RNA. Exato. Né, se é ou a vontade de comer ou a vontade de fazer sexo. Independente de uma ou de outra, você está dando a ideia a partir da química que os elementos químicos eles estão se agrupando e não tem nenhum tipo de consciência neles. E aí a consciência, como esses átomos, que é a grande contestação de filósofos, igreja, filósofos, teólogos e até mesmo os cientistas que trabalham com dualismo. Você acaba dando uma pequena abertura, abre uma pequena lacuna de que, antes não tinha consciência e passou a ter consciência. Só que esse passar a ter consciência, como surgiu, como se originou essa consciência de elementos que não têm consciência? Entendeu? E aí é da onde começa a ter o debate entre monismo e dualismo. Tá entendendo? Então, esse é um pequeno problema, tanto filosófico quanto científico. Embora o pessoal que vai trabalhar com a ciência simplesmente não vai querer discutir isso, simplesmente parte do ponto em que o organismo vivo está em desenvolvimento. Quando o organismo vivo se desenvolveu? Só que antes de discutir isso, tem um problema, que é justamente esse. O que é o organismo vivo em si? Se você fala que o organismo vivo ele é projetado, eu vou utilizar a palavra projetado, mas não está relacionado a design inteligente. E, inclusive, toda essa discussão que a gente está tendo é justamente essa abertura para o pessoal da teologia falar sobre essa questão de projeção. Então, quando um organismo ele, tem a sua gênese, gera esse debate de se ele é uma matéria orgânica que não tem consciência, quando a gente vai ter, em que momento, em que fase passa-se a ter a sua consciência de existência,
passa-se a ter algum nível, algum grau de inteligência, como é que a gente vai fazendo algumas separações, porque o ser humano, no final das contas, sempre está tentando, você fala que a gente está humanizando, mas em que grau também, a gente, invertendo a pergunta, em que grau a gente não está se desnaturalizando em relação a querer estar em um grau diferente da natureza, em que o que nós fazemos é o que os animais, bactérias, eles não são capazes de fazer. Os filósofos estão o tempo inteiro colocando níveis diferentes para afastar o ser humano do ecossistema. Como os gregos colocavam a ideia de os deuses, o ser humano, o ser racional, pensante, os animais de quatro patas, animais que se moviam, e todas as estruturas imóveis, rochas, plantas e etc. Com o passar do tempo, você vai ter Wittgenstein que vai falar que ser humano ou ser pensante racional é ter capacidade de produzir linguagem. E por aí você vai pegando filósofos sempre tentando contextualizar uma maneira de dar o atributo que você chama de mente, consciência, para diferenciar essas questões. O que você fala acaba gerando talvez um argumento bom para dizer que a inteligência artificial ela pode inclusive dar um ponto positivo, porque a inteligência artificial, a despeito do nome, ela vai ser criada também sem consciência, tal como nós fomos criados sem consciência, foi um agrupamento de informações, e aí você pode falar informações químicas, biológicas, etc. Em algum momento surge a consciência. A inteligência artificial é um conjunto de informações que estão sendo ali agrupadas, em algum momento pode então tornar conscientes também. O que vai diferindo? A Andréia me comentou lá naquele seminário que a inteligência artificial ela foi criada por um homem, ela foi desenvolvida e etc e tal. Mas qual é a origem da vida? Ela é pela ciência endógena, exógena. Se você não pode garantir que ela foi de forma endógena, exógena da onde? Exógena de maneira bioquímica normal, que veio trazido materiais orgânicos de cometas e caiu aqui na Terra, encontrou um ambiente propício e essas condições fez com que tudo evoluísse. Isso acontece em todos os lugares do universo ou não? Ou a gente pode ser um experimento de alguma estrutura orgânica também inteligente, ou não orgânica, pode ser uma inteligência artificial que pelas probabilidades e a estatística olha, opa, aquele é um ambiente propício para enviar determinadas bases de aminoácidos ou RNA, DNA e enviar para lá, bases nitrogenadas, né, para aquele ambiente, e aí as condições tanto ambientais como as condições químicas que a gente vai produzir, está vendo, vai sintetizar algo que vai evoluir. E aí eles olham para cá, opa, olha só, essas discussões políticas, religiosas que eles estão fazendo, acho que o nosso experimento deu errado, vamos esquecer. E aí estaria respondendo, por exemplo, o paradoxo de Fermi, que é onde está todo mundo, que vem da questão de, opa, se a química que produz os organismos vivos ela é abundante, existe por todo o universo, por que até agora ninguém recebeu nenhuma resposta de WhatsApp, mensagem no Facebook, nenhuma curtição no Instagram? Porque tudo que nos compõe é abundante no universo. Carbono está aí abundante por todo o universo, mas até agora a gente não detectou nenhum sinal de vida. Bruno, me para por falar. Não, tá tranquilo. Tudo que a gente sabe de informação de construção de organismo vivo é baseado em carbono, e a gente, inclusive aqui na Terra, não somos capazes de produzir estruturas orgânicas que tornem, em algum momento, a ganhar consciência. A gente produziu, o Sidney Fox fez as esferas de Fox, o Oparin fez os protobiontes dele, mas, ok, recebe estímulo, consegue responder,
Mas aí, a ganhar complexidade e dizer que aquilo ali tem consciência, que é o grande problema. Em que momento a química e a biologia torna a ter esse fator responsivo em relação ao ambiente? Quando a gente fala sobre busca por vida fora da Terra, por exemplo, que é uma das três linhas de pesquisa de astrobiologia, uma é estudar a origem da vida, a outra a evolução da vida, a outra é a distribuição e a possibilidade de existência de vida fora da Terra. Eu escrevi na minha dissertação e recentemente um artigo que deve ser publicado em breve, o que no final das contas a gente está procurando como organismo vivo e a falta de necessidade, a princípio, de uma definição sobre tanto vida como organismo vivo. Por quê? Aí agora eu vou colocar aqui alguns argumentos. Primeiro, ele pode ser completamente diferente, formado de silício. A estrutura morfológica pode ser completamente diferente. Fala, produz linguagem. Então você vai poder falar que, opa, aquilo ali de alguma forma é vivo. Eu posso não entender chinês, mas eu sei que o chinês pode estar com vontade de beber água. Ah, mas o chinês é humano. Tá, mas quando eu olho para o meu gato, para o meu cachorro, eu posso estar, utilizando os termos que você falou, humanizando o gato. Mas você consegue fazer uma interpretação, ainda que grosseira, aproximada da sua realidade, que o gato, o cachorro tem fome, tem sede, que ele quer carinho, ou que simplesmente ele não quer nada com você porque ele tacou a patada no seu rosto, te arranhou. Você faz. Então, produzindo linguagem, a despeito de ser completamente diferente, a gente consegue falar que aquilo ali é um organismo vivo. Outro ponto, não tem linguagem, é um micro-organismo qualquer que não produz nenhum tipo de linguagem, mas é feito de carbono, tem RNA, DNA. Então, comparativamente, a gente também vai conseguir detectar e avaliar se aquilo ali é um organismo vivo ou não. O grande problema, no final das contas, não é nem se é baseado em DNA ou carbono, se é igual a gente, ou se é completamente diferente, mas consegue ter algum tipo de interação linguística. O grande problema é justamente quando a gente juntar a questão de tanto ser um micro-organismo, como também não produzir linguagem. Então, um micro-organismo baseado em silício, a gente pode ter, de repente, já existindo, e a gente simplesmente ignorando, porque a química é completamente diferente, e a gente não tem uma química com um organismo vivo aqui na Terra baseado em silício, e ele também simplesmente não vai falar para a gente se está com fome, se está com sede, se a gente está cutucando, e ele fala, não, peraí, que eu estou aqui escrevendo alguma coisinha no computador para a prova de algum professor, etc. e tal. Essa é a questão, é quando a gente encontrar alguma coisa completamente diferente. Então, no final das contas, em última análise, a gente pode produzir a pesquisa de busca por vida fora da Terra sem problema nenhum. Tanto a pesquisa de micro-organismos em Marte, Europa, em Encélados, como também, entre aspas, a busca por vida inteligente fora da Terra. Que aí, esse é o último ponto que eu vou deixar só instigando você, que é o que a gente está buscando fora da Terra como vida inteligente. Eu não vou nem entrar em o que é. Isso não é nem a questão do que é inteligência. Eu não vou entrar nesse sentido. Eu sempre também vou pela tangente que inteligência está um pouquinho depois de conseguir fazer o desenvolvimento tecnológico. Se você conseguir desenvolver algum aparato tecnológico, então você deve ter inteligência. Então, a gente está procurando civilizações com tecnologia. Se tem tecnologia, a gente não precisa perguntar se ela tem ou se não tem inteligência. Porque aí a gente vai estar entrando numa questão egocêntrica da gente dizer, opa, não, eles produziram tecnologia, mas não são inteligentes. Peraí, mas historicamente a gente já tem isso. Por que as pirâmides do Egito ou as estruturas dos povos originários do Brasil não são tecnologias, mas as estruturas da Grécia são tecnologia? Quando você olha ali e fala assim, pô, deixa eu ver se tem alguma. Como é que você vai. O que você está procurando? Qual que é o seu conceito, qual que é o seu critério para analisar aquela amostra e debater, tipo assim, tá, eu encontrei vida, não sei, vida não, alguma coisa assim. Qual que é o seu critério que você usa?
Agora, uma coisa pessoal mesmo, eu queria entender o que um astrobiólogo, como que ele olha e fala assim, tá, uma organização em silício ou outra coisa que a gente não conhece, mas como é que você vai bater o olho e vai falar, pronto. Então, que uma rocha pode ser vida em Marte, por exemplo. E pra gente não é aqui. Sim, não, eu entendo. E aí é isso, o que a gente tem da ciência, é por isso que eu perguntei lá no início, que é uma pergunta do filósofo Berkeley, quando uma árvore cai, se ela faz som. Para qualquer neurocientista, não vai fazer som, mas essa é a visão de uma perspectiva superficial dos fenômenos que ali estão acontecendo. E aí, cientificamente, a gente pode também estar tendo uma visão superficial do que vai ser um organismo vivo. Né? Porque a gente vai estar sempre, como astrobiólogo, procurando uma estrutura baseada em carbono que seja parecida, no mínimo, com algum tipo de micro-organismo que a gente conhece aqui na Terra. Mas pode sim pode ter algum micro-organismo baseado em silício, e a gente não vai ver, a gente vai ver só simplesmente reações químicas sendo produzidas, por exemplo, em Titã. Titã é um local que as condições ambientais de pressão e temperatura são completamente diferentes. E lá não tem rios de água, lá são rios e lagos de etano e metano. Então, a gente pode estar olhando para uma reação química e, na verdade, são micro-organismos interagindo. Então, o jeito melhor seria colocar melhor a pergunta do que você está procurando. Talvez definir. Exatamente, por isso a filosofia é tão chata na utilização dos termos. Então, você tem que quais colocar que você está conceitos procurando algo baseado em algo semelhante, pronto, que aí você define o contexto. Exatamente, você está Eu fechando. posso agora falar o que exatamente eu estou procurando e o que eu estou simplesmente descartando. Exato. Dentro da minha delimitação. E aí, só para fechar, toda essa procura sobre vida inteligente fora da Terra, o que é inteligente, o que é linguagem, porque a gente está falando sobre linguagem que nós seres humanos utilizamos, a gente está descartando. Vocês ouvem o barulhinho que os pássaros fazem aqui fora? O que eles estão fazendo? Oi? Cantando? Vocalizando. Eles estão tanto cantando como chamando. O pessoal que trabalha com pássaro lá fala, tem o canto e tem o chamado. Então, baleias fazem o seu canto, mas também fazem a informação aonde vai acontecer a reprodução. Então, tem várias informações que a gente simplesmente despreza porque a gente não busca. Os primatas que conseguem socializar, os primatas que conseguem criar realidade, tem a questão de sentir luto, peixes que fazem obras de arte. É padrão, né? Todas essas questões acabam envolvendo o que Deleuze e Guattari falaria do conceito de corpo sem órgãos. É a gente não reconhecer a gente no outro e nem reconhecer o outro na gente. A gente acaba, querendo ou não, sempre antropomorfizando ou levando um viés da Terra para o outro planeta. E assim eu termino, para não estender muito mais. Obrigado, pessoal. No.